Bom dia, sexto ano, como estão todos? Na nossa aula de arte de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de música e vamos falar sobre os diferentes timbres e categorias de instrumentos. Além da utilização para compor a música, né? Deve-se considerar também as escolhas quanto à combinação de diferentes timbres, seja de instrumento, vozes ou ambos. Os instrumentos são divididos em quatro categorias, sendo segundo suas características físicas. Né? De acordo com o sistema definido por Oberstell e Sessions em 1914, são elas: o instrumento de cordas, que é o cordofones, aquele cujo som é pela vibração das cordas. Para que ocorra a vibração das cordas, eles podem ser dedilhados na harpa, pinçadas, isto é, tocadas, por exemplo, com uso de paletas ou unha, como a guitarra, né? Tangidas com arco, como o violino e no violoncelo, ou percutidas, como ocorre com o berimbau, que acorda com a batida, com a baqueta. Vocês sabiam que o piano é um instrumento classificado de cordas percutidas e que um martelo acionado pela tecla bate na corda que fica dentro de uma caixa de ressonância? Vamos lá ao segundo. Instrumentos de percussão com membranas fones, né? Os instrumentos no quais o som é produzido por meio de uma membrana, como ocorre com os tambores, de um modo geral, pode ser subdivididos como membrafones percutidos. Com a maioria dos tambores, a exemplo do tímpano, eles são friccionados com uma cuíca em uma madeira, chamada de cabitímpanos, friccionadas com uma cuíca e tem uma madeira, né, de pano, produzido um som muito comum nas músicas como um samba. Dedilhados ou pincelados, como por exemplo os tambores que têm fixa a pele, uma corda que é pinçada, transmitindo uma vibração para a membrana. As membranas cantantes que vibram quando alguém fala ou canta sobre elas. O terceiro é os instrumentos de percussão com som produzido usando o próprio corpo, é endofone. São aqueles que a vibração do corpo do instrumento produz o som. A exemplo disso o agogô, o triângulo, o xilofone, a castanhola, chocalhos, os pratos. Quarto, é o instrumento de sopro, o aerofones, é aqueles que o ar é o agente que produz a vibração. O ar pode ser produzido naturalmente por meios mecânicos ou soprados. Então, os aerofones podemos citar a flauta, o saxofone, o órgão, a sanfona e a voz humana, que também é um instrumento. Falando dos quatro, agora a gente vai falar sobre a origem da música. Qual seria a origem da música? A música em suas origens. Não existem evidências científicas que possibilitem estabelecer exatamente um período da pré-história onde a música nasceu. Afinal, há várias incertezas sobre esses últimos séculos. Imagine sobre o que se passou há 40 mil anos, né, atrás. Podemos, no máximo, imaginar como pode ter acontecido em tempos e etapas evolutivas a música. De acordo com o historiador Roland de Caden, é possível que inicialmente o homem tenha adquirido o senso de organização rítmica, né, e elementar utilizando a batida, sendo com bastões e o próprio corpo para extrair os sons percussivos, né? Outra fase pode-se ter procurado reproduzir os sons da natureza, utilizando a boca ou a garganta, imitando os animais, imitando o ruído do vento que o barulho faz, o barulho do vento. A observação dos aspectos referentes aos diferentes símbolos, alturas de vozes em seguida, pode ter ajudado a desenvolver a percepção musical lá naquele período. Mas por volta de 4.000 anos AC antes de Cristo, o homem passou a fabricar objetos sonoros,
o rombo, a flauta de osso, o apito, capaz de expressar sua criatividade e reproduzir os sons da natureza. Nesse ponto, é provável que ele tenha associado o canto ao som dos instrumentos, adquirindo assim uma consciência musical, né? Mas milhares de anos depois, né, por volta de 20 milhões de anos antes de Cristo, já na Grécia Antiga, surgiu a palavra música, que vem do grego musiker, musukor, que diz respeito às musas, à poesia, à arte, especialmente à música. As musas eram deusas da mitologia, que os poetas ou artistas criativos, pensadores, filósofos, tinham elas como fonte de inspiração para compor, para pintar e para fazer suas poesias. E também foi lá na Grécia que que veio uma grande contribuição para a música. Com base nas ideias do matemático e filósofo Pitágoras, desenvolveu-se uma ligação entre a música e a matemática, utilizando um instrumento de cordas chamado de monocorde, ou seja, instrumento de uma única corda, né? Pitágoras observou que a onda, quando continha elementos, se subdividiam diferentes sons a cada divisão. Com isso, ele descobriu a escala diatônica, de tons e semitons, usando no mundo ocidental de hoje, que seria o dó, ré, mi, fá, sol, ló, si, lá. Então, há uma grande participação e contribuição de Pitágoras, né, para a música, lá bem antes de Cristo. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar, entrar em contato via Zap, viu? Eu vou estar passando atividades, bons estudos para vocês.